Paz do Senhor, a igreja. É bom estar de volta a casa. Eu estive por 2 meses no Brasil, né? E o grande eu sou é o Deus de milagres, é o Deus de promessas. Ele é caminho na escuridão. É Ele que nos faz alegre. Por isso é interessante como esse mês o pastor falando de gratidão. E eu especialmente sou muito grata ao Senhor. Eu não sei se todos sabem, mas eu estive no Brasil por 2 meses para buscar os meus filhos, que eu tenho esperado que os papéis deles sejam aprovados por 10 anos. Eu vou tentar encurtar, porque não quero tomar muito tempo do pastor. Nós tivemos que ir ao Rio de Janeiro para uma entrevista, eu acho que a maioria das pessoas sabe como funciona. E chegamos na terça para tirar as impressões digitais na quarta, e na quinta seria a entrevista dos meus filhos. Na terça-feira nós chegamos um pouco mais cedo e eu resolvi passar lá no prédio do consulado. E, por alguma razão, eu me senti na necessidade e falei com meus filhos, vamos, tá aqui pertinho, a gente estava num hotel bem pertinho, eu falei, tá aqui pertinho, vamos caminhando, vamos ver, vamos conhecer o lugar e tal. E cheguei na porta, eu resolvi perguntar ao guarda, eu falei, escuta, aqui que tira a impressão digital para documentação? E ele falou assim, não é aqui não. Eu falei assim, não, mas tem alguma coisa errada, me foi informado que foi aqui. Aí ele falou assim, aí eu posso, se falaram para você, Aí um rapaz que estava do lado de fora, parecia que nem trabalhava lá, falou assim, não, você tira impressão digital em tal lugar assim, assim, assim. E eu fui para o hotel com aquela coisa na cabeça, cheguei no hotel e falei, sabe que eu vou ligar para o advogado e vou procurar saber. Aí ela pega e me mandou a direção, o endereço exato onde que eu teria que ir. Ou seja, se eu não tivesse ligado, se o Espírito Santo de Deus não tivesse me incomodado, eu ia estar no lugar errado no dia seguinte. Resumindo, no outro dia nós fomos para o lugar certo, tiramos impressões digitais e tudo bem. Nesse ponto aí, tudo bem. Quando foi na quinta, fomos para a entrevista, meus filhos foram, eu não poderia participar, então eu fiquei no hotel. A entrevista era às 8h40 da manhã e quando era meio-dia, eles ainda não tinham chegado no hotel e eu fiquei preocupada, eu falei, eu vou lá. E fiquei lá na porta esperando. Eu sabia que eles não iam errar o caminho até o hotel, porque era na mesma rua, impossível errar. E aí eu cheguei em frente ao consulado e fiquei olhando, esperando e confiando no Senhor. Falei, Senhor, que nada saia errado, que nada dê errado, porque a gente que é mãe, o coração fica assim, né, na mão. A gente segura o coração aqui. E aí saíram os meus filhos e eu peguei e falei, e aí, como é que foi? Tudo bem? Tudo bem, mas eles levantaram um assunto que aconteceu em 2002 ou 2003, não sei. Eu peguei o visto para mim e vim para os Estados Unidos e eles me deram 10 anos de visto e deram 1 ano para os meus filhos. E eu não tive condições de trazer meus filhos naquela época. Era muito caro trazer os meus filhos. E aí eu peguei e deixei os meus filhos para trás e o visto deles venceu. Quando passou um tempo que eu estava aqui, eu acho que uns 2 anos, eu tentei pegar o visto deles de volta, atualizar, né? Renovar. Aí eu contactei uma agência. E essa agência me deram informação que a agência era boa e tal, e eu contactei essa agência achando que essa agência ia fazer o serviço. E aí eles me convenceram de que eu ia pagar tanto, eu na época paguei bastante dinheiro. E eles me convenceram que eles iam levar os passaportes e que os passaportes seriam renovados sem a presença dos meninos. E eu confiei, porque a agência, a gente acha que, né, eu querendo ver meus filhos, querendo ter meus filhos comigo, tal, levou os passaportes, entregaram os passaportes, comprei passagem, marquei data e tudo direitinho, os meus filhos foram para o aeroporto. Chegou no aeroporto, quando a aeromoça, o pessoal lá do aeroporto escaneia o passaporte dos meus filhos, chama a Polícia Federal. Meus filhos não foram presos porque eles eram menor de idade. Eles rasuraram o passaporte, a data de visto dos meus filhos. E meus filhos foram para a Polícia Federal e deu um problemão e tal, e eu fiquei desesperada, eu liguei para o delegado, falei, eu vou para aí, vocês não fazem nada com meus filhos e tal, beleza. O delegado falou, não preocupa, porque não vamos fazer nada com seus filhos, eles são menores de idade.
Aí ele peguei e falei com ele, todas as informações que o senhor precisar, se o senhor precisar que eu volte para o Brasil, eu voltarei. Aí dei todas as informações para eles. Aí ele pegou e falou assim, olha, nós estamos atrás dessa quadrilha, tem muito tempo que a gente está atrás dessa quadrilha. Quando chega lá no dia da entrevista, a consuleza levanta o caso. E aí, mas vocês têm um visto, vocês já tentaram sair do país? E o meu menino virou, porque ela começou perguntando ao meu menino já falou assim, não, nós nunca tentamos. Porque ele ficou com medo de falar a verdade e ser negado, porque a gente estava esperando por essa bênção há 10 anos. E aí ele continuou insistindo que não tinha tentado sair do país. Mas como não tinha nada no nome deles, porque eles eram menores de idade, ela falou assim, então vocês vão para casa e espera. Aí tá, eles chegaram no hotel. Quando eles chegaram no hotel, a consuleza liga de volta. Vocês estão muito longe? Não, não estamos. Ligou para minha filha. Vocês estão muito longe? Não, não estamos. Então vocês voltem aqui porque a entrevista não terminou. Gente, imagina o vendaval que veio assim na minha cabeça, na cabeça dos meus filhos. O nosso coração estava nas mãos do Senhor, porque nas nossas já não cabia. Aí eles foram para lá, voltaram. Aí a minha filha sentaram, chamaram o meu filho. E a minha filha falou, agora lascou, porque eles vão separar nós, eles vão perguntar, eu não vou mentir, porque eu sou serva do Senhor, meu filho ainda não é cristão, meu filho ainda não aceitou Jesus. Mas ela falou, eu não vou mentir, então eu vou falar a verdade, e aí vai dar pepino, né? Aí, por honra e glória do Senhor Jesus, não chamaram ela, chamou só ele. Aí fez ele repetir toda a história. Onde que fica os passaportes? Fica na gaveta, lá na casa da minha avó, ficou lá muito tempo. E onde que estão esses passaportes? Ele disse, não sei, provavelmente na Polícia Federal, mas ela não levantou o caso assim, vocês tentaram, a Polícia Federal, tal, aconteceu isso, isso, isso. Não, sabe? Ela só ficou tentando tirar da boca dele, só que ela não conseguiu tirar nada. Aí, graças a Deus, o Senhor, eu orando no hotel, quando eles voltaram, eu ajoelhei, eu comecei a orar, pedi ao Senhor, e levantei dali, comecei a louvar ao Senhor, e louvar ali dentro do hotel, e pedindo ao Senhor, Senhor, eu sei que a minha promessa, aquilo que o Senhor me prometeu, está nas palmas da minha mão. O Senhor é Deus grande, é Deus de promessa. O Senhor não vai deixar o inimigo roubar a minha bênção na palma da minha mão, não vai deixar. E eu ali firme, orando. E aí a consuleza virou para o meu filho e falou com o meu filho assim, você seria capaz de escrever tudo o que você me declarou e assinar, datar e assinar? E meu filho falou, sim, por que não? E assim ele fez. Aí ela vira e fala assim, vocês voltem para casa e esperem. Irmãos, pensa que espera, que angústia, que dor, que lágrimas, que preocupação. Porque a gente estava sem saber de nada. Eles deixaram a gente tipo assim, ó. Sabe? E então, mas eu, no fundo, eu estava confiante no Senhor. Minha filha deu umas lágrimas, chorou um pouco, mas eu confiante, eu falei, calma, confia no Senhor. O Senhor, antes de eu vir para cá, o Senhor me disse, você vai e vai voltar com a mão cheia de presentes. E vocês são meus maiores presentes. Por que Deus permitiria que eu voltasse para lá sem os presentes? Ele não é Deus mentiroso. Ele não fala mentira. Então tá, e aí ficamos esperando, quase 18 dias depois eles mandam a resposta. Mandando a resposta que podia pegar os passaportes e que os passaportes já tinham sido aprovados e que estavam sendo enviados pelo correio. Não, na verdade eles falaram que o passaporte estava sendo enviado pelo correio. Aí ia esperar para abrir os passaportes para ver se estava com estampa negativa ou positiva, já com os vistos ou não. E aí essa menina pega os envelopes e não quer abrir os envelopes. Mãe, eu não quero abrir porque eu não vou aguentar. E ali ela já sentou e já chorou. E aí eu falei assim, louvado seja o nome do Senhor, eu vou abrir os passaportes. E lá estavam os vistos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, o nosso Deus de promessa, Ele é Deus também na escuridão. Ele abre caminho no deserto, como a canção cantou aqui. Ele faz coisas muito mais do que a gente espera. Muito mais do que a gente merece, na verdade. Então, como diz no Salmo 126, Senhor,
Eu me alegro. Porque o Senhor é bom, Ele é misericordioso. Como é mesmo, filha, que diz o Salmo 126? Os que semeiam com lágrimas voltarão felizes com os seus molhos. Aleluias. Grandes coisas tem feito o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Oh, aleluias. Louvado Por seja isso o nome estamos do alegres, Senhor. amém? Por isso estamos aqui para testemunhar, Senhor, a tua bênção. Por anos e anos e anos houve lágrimas enquanto semeava. Por anos e anos e anos, a minha mãe, irmãos da igreja intercederam, oraram com lágrimas. E hoje nós voltamos, hoje nós estamos aqui com os nossos molhos, com os nossos feixes de alegria diante do Senhor. Aleluias. Por isso cantamos. Cantamos porque somos gratos ao Senhor. Por isso há uma canção em nossos lábios. Oh, aleluias. Há uma nova canção nos meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. E eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas e agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com os frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor para mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas e agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Um aplauso ao Senhor. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus.
É assim que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Nos abençoa. Nós só temos a agradecê-lo, né? Gostaria de estar chamando aqui à frente as crianças. Vamos estar orando. E eles vão estar indo lá para o fundo, na salinha. Gostaria que os irmãos se colocassem em pé e estendessem as vossas mãos. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, abençoa, Senhor, cada filho Teu, cada criança aqui que está aqui, Senhor. Nós estamos orando agora, Senhor, porque sabemos que é o futuro, Senhor. É o Teu futuro, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que vai estar no coração dessas crianças, Pai. Para que o amanhã eles venham a caminhar, Senhor, como o Senhor deseja, Pai. São os futuros pastores, missionários, bispos, Pai. Estão aqui neste momento, Pai. Eu peço ao Senhor, nos ajuda, Senhor, nos instrui, Senhor. E como ensinar, Senhor, a cada pequenino, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Você está convidando o pastor nesta manhã? Está trazendo a palavra. Aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor, os irmãos. Quem nunca saiu chorando, né, queridos? Muitos que estão aqui saíram chorando e agora estão colhendo com alegria, né? É assim que Deus faz, queridos. Deus, Ele trabalha de uma forma que nos surpreende. Muitas vezes estamos pedindo ao Senhor e o Senhor vem e nos surpreende. Faz muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Amém, queridos? Aleluia, Jesus. Nós temos visitantes nesta manhã. Nossa irmã, como é que é o nome? Silvana. Mais alguém? A irmã Beth, a mãe do nosso irmão. Mas, ô Juninho, vou voltar a falar. Brincadeira. Sua mãe, você não puxou a beleza dela, viu? E nem o olho, não adianta dizer que... Branco do olho, né? Amém? Então, como é que nós vamos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Fique à vontade, queridos. Amados, mais um culto em que nós estamos falando acerca de gratidão. No Thanksgiving nós tivemos aqui um almoço, foi muito bom. E podemos ter esta comunhão tremenda, essa comunhão maravilhosa. E eu glorifico a Deus porque nós temos essa comunhão. Tenho orado por isso, pela união da igreja, né, para que a gente possa falar a mesma língua no sentido espiritual, né? Temos o mesmo Espírito, servimos ao mesmo Deus. Sabemos que nós temos as divergências, porém é o mesmo Espírito. Então, quando fala espiritualmente, nós temos que falar a mesma língua, né? Queridos, acompanhem comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, nesta manhã. Evangelho de Lucas, o capítulo 24. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus e a gratidão, ok? O reino de Deus e a gratidão. Capítulo 24 de Lucas, Evangelho de Lucas, do versículo 30 ao versículo 35. Todos encontraram? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam queimando os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. E lhes disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém, queridos?
Amados, como nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus e a gratidão, e talvez algumas pessoas pensem, pastor, eu não sei o que tem a ver o reino de Deus com gratidão. Mas tem tudo a ver, queridos. Nós vamos nesse momento estar orando. Curve a sua cabeça para que o Senhor venha nos revelar esta palavra, amém? Senhor nosso Deus e bendito Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Sabemos que Tu és o nosso Deus. E este é um momento especial, momento onde o Senhor fala com o Teu povo. Senhor, a primeira parte desse culto nós oferecemos ao Senhor, Pai. Porém agora é o Senhor que expõe para nós, através do Teu Espírito Santo, a Tua vontade, a Tua santa palavra. Por isso que os nossos corações estejam atentos a escutar aquilo que o Senhor tem a falar, aquilo que o Teu Espírito Santo vai falar nesta manhã. Pois necessitamos de Ti. Somos totalmente dependentes do Senhor. Nós não somos nada sem a Tua presença. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor esteja movimentando esse lugar, movimentando a cada coração, nesta manhã, através da Tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, debaixo desse tema, que é o reino de Deus e a gratidão, são coisas muito importantes para a nossa vida, porém, no reino de Deus existem muitas coisas, e eu acredito que dentro do reino de Deus exista gratidão. Porém, como nós vamos entender isso? Como podemos entender sobre o reino de Deus e a gratidão? Quando nós olhamos para a palavra, para a Bíblia, nós encontramos muitos trechos que falam sobre gratidão, mas também falam sobre ingratidão. E uma das coisas importantes a atentar acerca desta palavra que nós temos nas mãos, é que o reino de Deus produz sobre a nossa vida muitas coisas. Aqueles que nascem de novo, eles começam a praticamente provar daquilo que está sobre o reino de Deus. Quando eu falo acerca do reino de Deus e a manifestação dele, eu não falo de uma coisa que é física, mas sim espiritual. Quando, por exemplo, em Romanos capítulo 14, verso 17, aonde o apóstolo Paulo está expondo e dizendo nas Escrituras que o reino de Deus não é comida e nem bebida. São duas coisas importantes que ele fala ali. Primeiro, o que não é e o que é. Ele diz assim, a comida não faz parte do reino a comida. Mas pastor, lá em Salmo 23, diz que o Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É claro que existe uma mesa espiritual. Existe um banquete a ser preparado. Deus promove muitas coisas dentro desse reino sobre a nossa vida. Mas quando nós olhamos para esse trecho bíblico, enquanto o apóstolo Paulo fala assim que o reino não é comida e nem bebida, ele começa a descrever 3 coisas importantes acerca do reino, que eu não posso deixar de falar, que na verdade, se eu for mais a fundo, eu vou encontrar gratidão. Por exemplo, o que é o reino? Dentro dessa passagem, desse versículo bíblico, ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Aí eu fico pensando, uma pessoa grata, ela reconhece o Senhor. Não sei se vocês se lembram da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. Aliás, ali fala sobre 4 coisas importantes para a vida cristã. Fala que nós devemos fazer o bem sempre, fala que nós devemos orar sempre, que nós devemos ser felizes sempre e que nós devemos agradecer sempre. 4 coisas importantes, do versículo 16 até o 18, se eu me recordo. Quando nós encontramos isso, queridos, nós podemos entender que dentro do reino de Deus existe gratidão. Porque só pode ser alguém, querido, que reconhece ao Senhor, reconhece a sua justiça perfeita, sobre o ato de justiça mediante a Cristo Jesus. Porque quando ali fala em Tessalonicenses acerca de gratidão, no versículo 17, está falando numa palavra grega que significa a boa graça. Quando o Senhor estende essa boa graça sobre nós e que entendemos a justiça de Deus através de Cristo Jesus, nós começamos a agradecer porque somos movidos por dentro por conta desta graça poderosa que é derramada. Porém, só aqueles que conhecem e reconhecem essa boa graça e que é movido por dentro, entende o que é a justiça de Deus. O profeta Isaías diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia.
Mas a partir do momento em que eu entro nesse reino poderoso, nesse reino que é reino espiritual, esse reino me abre os olhos para eu entender que, na verdade, a justiça de Deus é perfeita, e nós começamos a agradecer por isso. E só uma pessoa grata para entender isso, só uma pessoa grata para entender o que é a justiça de Deus, o que é a vida de Cristo, o que é a crucificação, o que é ser redimido, o que é ser levantado no poder do Espírito. Aí ele prossegue dizendo assim, que não é somente a justiça, mas a paz. Olha, amados, essa paz não é uma paz comum. Não é uma paz que o mundo não sente porque não tem, porque não conhece a Jesus. Há um corinho até que diz assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas aí nós entendemos, queridos, que aqui está falando de uma paz que vem através do Espírito Santo, através do próprio Cristo em nossas vidas. Quem não estava passando por lutas, dificuldades, de repente sentiu aquela paz no coração. Quem nunca sentiu essa paz em questão de que o Espírito Santo está cuidando de nós, nos protegendo? E quando reconhecemos isso dentro do reino de Deus, nós entendemos o que é gratidão. Porque nós olhamos para as dificuldades de uma forma diferente. Nós temos uma perspectiva diferente do mundo. Os nossos olhares diante das dificuldades é diferente do mundo. Porque o mundo procura de todas as formas encontrar paz no meio dos problemas. Mas, querido, isso só é possível quando nós temos Jesus, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando entendemos que esse reino modificou a nossa vida. Os problemas estão aí, as coisas muitas vezes estão desabando sobre a nossa cabeça, porém, nós temos o Espírito Santo de Deus, essa paz que excede todo entendimento, que transformou a nossa vida, este poder que nos dá esta paz, esta gratidão, enquanto nós estamos passando por outras pessoas não entendem, mas você está dizendo glória a Deus e aleluia. Aí a pessoa olha para você e diz assim, o quê? Glória a Deus e aleluia, você está passando por problemas, por dificuldades, mas ele não entende que teu envolvimento com o reino, querido, te faz ser grato em todos os momentos, em todas as dificuldades, em qualquer circunstância. Você pode entender que quando você tem paz, é porque você vive esse reino, então você é grato a Deus. Você tem essa gratidão. É interessante porque quando ele fala sobre alegria no Espírito, diz exatamente sobre isso, porque nós fazemos coisas ao contrário do que o mundo faz. Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. A Bíblia nos denota em questão de que nós somos, querido, como uma lâmpada acesa. E quem pode esconder uma lâmpada acesa debaixo da mesa? A luz, ela aparece e dissipa as trevas. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a pensar acerca de gratidão, que tem tudo a ver com o reino, porque quando nós estamos no reino, nós somos gratos, nós entendemos o que é justiça, nós entendemos o que é paz, nós entendemos, querido, o que é ter alegria no Espírito, e tudo isso é provocado pelo reino de Deus. Quer ver um exemplo de alguém que é grato nas Escrituras? Existem muitos, mas o apóstolo Paulo, quando você olha para Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13, você vai entender o que ele fala. Ele diz assim, olha, aprendi a contentar-me com o que tenho. Se eu tenho pouco, eu sei viver com aquilo. Se eu tenho muito, eu sei viver com isso. Então ele estava destacando aqui a vida dele, de como ele levava a vida dele, apesar das lutas, das dificuldades, mas ele estava ligado com Deus, ligado com Cristo, ele estava dentro desse reino. Então ele promove sobre isso, querido, a gratidão, porque nós temos que promover a gratidão diante de qualquer circunstância. Ah, pastor, mas eu tenho muito pouco. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem, porque esse pouco vai se transformar em muito quando nós aprendemos a ser gratos. Nós precisamos aprender acerca do reino, e este reino é poderoso, esse reino é espiritual, esse reino produz em nós coisas tremendas. Quanto mais o crente é apertado, quanto mais o crente, queridos, sofre perseguições, aí então que ele tem que produzir gratidão. Mas pastor, eu não consigo, eu não entendo, porque muitas vezes, pastor, eu passo por lutas e a minha boca não consegue abrir para agradecer a Deus. Cuidado. Há um alerta em uma das cartas do apóstolo Paulo em Coríntios, dizendo que os que murmuraram foram destruídos no deserto. A destruição vem para aqueles que são ingratos.
Parece que chama, queridos, a destruição sobre a vida deles, enquanto Deus está derramando, a pessoa está dizendo, não, eu não estou vendo nada em que possa eu agradecer a Deus, ou dizer, Deus, muito obrigado, queridos. Isso tem que estar sobre o nosso coração. Nós temos que entender o que é isso, essa gratidão, esse reino, porque quando nós somos inseridos nesse reino, aí nós começamos a enxergar de forma diferente, nós começamos a produzir coisas extraordinárias, querido. Ah, pastor, mas coisas extraordinárias? É claro, queridos, porque o poder é dele, a glória é dele. Quando nós temos uma vida santa diante de Deus, aí você pode entender uma vida grata, querido. Aí Deus te coloca em uma situação, querido, que você tem que produzir coisas tremendas, mas para a glória dele. Por quê? Porque você tem autoridade. Mais uma coisa do reino. Em Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é coisa do reino. São manifestações do poder de Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo, não podemos conter esta paz, esta justiça, essa alegria, mas também nós não podemos conter, queridos, que com qualquer circunstância nós estamos contentes. Pastor, não estou contente com a minha situação. Não estou, pastor. É claro que todo ser humano, querido, ele nunca está contente com alguma coisa. Se eu tenho casa, eu quero a casa maior, né? Se eu tenho um carro, eu quero um outro carro. Já viu isso? Tem alguns que acumulam coisas por conta disso. Aí minha esposa vai olhar para mim, acumula coisas? Né? Quando cheguei aqui, amados, eu olhava para o Goodwill e pensava, nossa, agora eu vou comprar. E comprava e não usava. Quem dos irmãos tem alguma coisa que não usa, que já comprou? A gente faz isso. A gente faz isso muitas vezes. Só que a gente acumula coisas, queridos, e nós não temos esta visão de gratidão. Nós olhamos para as coisas e pensamos assim, eu só posso ser grato se alguma coisa vai acontecer. Claro que Deus promove coisas sobre a nossa vida, mas isso tem que ser consequência. Lembra de Mateus capítulo 6, verso 33? Buscai primeiro o e a sua e as. Deus vai acrescentando na vida do homem que é grato, da mulher que é grata. Porque você está inserido nesse reino. Você entendeu o que é isso? Você entendeu o que o reino de Deus produz sobre a sua vida? Os planos que Deus tem sobre a sua vida. Mas é interessante, nós muitas vezes não olhamos para esse reino. Olhamos mais para as circunstâncias. E eu acho interessante dentro dessa passagem bíblica, antes de nós começarmos a falar sobre ela, mas em Atos capítulo 1, verso 3, enquanto a Bíblia diz que Jesus, ele ressuscita e fica por 40 dias falando acerca do reino de Deus. Ele ressuscita e fica falando 40 dias acerca do reino de Deus. E é interessante porque esta passagem está dizendo o seguinte, no primeiro verso do capítulo 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo. O primeiro dia da semana é qual, queridos? Domingo. A história vai iniciar aqui desta forma. E sabe o que acontece, querido? Que justamente Deus está ensinando, o próprio Jesus está ensinando no primeiro dia dos 40 dias. Porque Ele ressuscita. E eu acho interessante porque os nossos corações muitas vezes não estão no reino. E isso nós temos que entender. Quando o nosso coração não está no reino, queridos, nós vamos sofrer. Olha o que acontece aqui nessa passagem bíblica. Nos primeiros versos, nós podemos enxergar que as mulheres, elas vão até o sepulcro para encontrar ali o corpo de Jesus. Aí o que acontece? Elas chegam lá, os anjos estão lá. Aí um começa a dizer, olha, por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Só que o semblante dessas mulheres, querido, diante da sepultura, era de tristeza. A Bíblia vai dizer, querido, no versículo 5, que elas estavam amedrontadas. A Bíblia vai dizer no versículo 5 que elas estavam com o rosto baixo para o chão. Aí, quando elas encontram os anjos que estão falando ali, aí o anjo diz assim, lembrem-se do que ele disse.
elas não conseguem lembrar daquilo que o próprio Cristo disse. Porque há um bloqueio sobre a mente delas. A mente delas ficou, querido, na sexta-feira de horror. Na sexta-feira sangrenta. E muitas vezes isso impede a nossa vida de agradecer a Deus. Quando a nossa mente está fora do reino, quando o nosso coração está fora do reino. Estamos com medo, elas estavam com medo, elas estavam sentindo dor. Por conta da sexta-feira. O anjo se manifesta ali e diz assim: olha, porque vocês procuram entre os mortos quem vivo está. E elas estão tristes, enquanto elas recebem essa notícia, ele diz assim: vocês se lembram do que ele disse? Só que ao final desta pregação, em que os anjos relatam tudo aquilo que o próprio Cristo já havia falando, queridos. Jesus já estava falando, e quantas vezes ele falou? Muitas vezes. É necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário que o Filho do Homem seja preso, seja crucificado, seja morto. Quantas vezes ele fala isso? Aí ao final desta pregação, olha o que elas falam no versículo 8. Então se lembraram das suas palavras. Por que elas vão lembrar só agora? Por que vão lembrar? Porque na verdade o mecanismo do medo, segundo a neurociência, faz isso. Nós começamos a esquecer de muitas coisas. Mas eu acho interessante, querido, que antes da neurociência falar alguma coisa acerca de como você deve inibir, qual é a cura para o medo, qual é o antídoto para o medo, a Bíblia já falava sobre isso. Aí a gente prefere ouvir: não, neurociência, coisa interessante, vou falar. Não, falou que quando você sente amor, o amor é um antídoto do medo. A neurociência fala sobre isso. E muitas vezes nós damos ouvido à neurociência e não dá ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quem ama lança fora o medo. Tudo aquilo que a neurociência está descobrindo agora, a Bíblia já falava. Então o mecanismo do medo fez com que elas se sentissem doloridas por conta da sexta-feira. Sofreram um bloqueio, porque para a gente construir uma memória, nós temos que repetir várias vezes a mesma coisa. Mas existem situações que são tão impactantes na nossa vida, que nós começamos a pensar naquilo. Quem não lembra de alguma coisa que aconteceu na infância? Pastor, eu conto a história daquela que eu fui aprender a andar de bicicleta, e de repente eu caí, machuquei, nunca mais eu andei, pastor. Queridos, muitas vezes, queridos, nós lembramos de determinadas coisas e não conseguimos construir sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, a palavra de Deus. Nós escutamos, mas muitas vezes nós saímos do culto e falamos: eu não me lembro o que foi pregado, queridos. Tenha em mente isso, coloque sobre o seu coração a palavra de Deus. Se você se sente grato, sinta-se nesse reino inserido e veja como é importante você estar com a mente e o coração ligado na palavra de Deus e sobre esse reino, para promover coisas que o próprio Deus quer fazer na sua vida, os planos da sua casa. Insira esse reino sobre a sua família. Insira. Não seja ingrato, não deixe que os bloqueios da vida tentem te tomar. O medo, eu tenho muito medo, eu sinto dor, pastor, por conta de coisas. Elas sentiam por causa da sexta-feira. Elas ficaram lembrando somente da sexta-feira. Mas é interessante, queridos, enquanto elas ouviram o que o próprio anjo falou, de repente, elas correram para lá onde os discípulos estavam. E aonde os discípulos estavam? Estavam fechados, com medo, fugiram por conta da situação. Eles estavam com as portas fechadas, enquanto as mulheres falam, relatam o que elas ouviram, e que elas viram que a sepultura está aberta e não tem ninguém ali. Aí o Pedrão desconfia. Essa mulherada aí, hein? Não estou acreditando muito, não. Deixa eu dar uma olhada lá. Foi lá, conferiu, viu que a sepultura estava aberta e que Jesus não estava lá. Olha como é que é a nossa mente e o nosso coração a respeito do reino. Deus, o próprio Cristo falou. Eles ouviram muitas vezes isso, essas instruções, porém, queridos, não entenderam o que era isso. Mas aí então, ao decorrer da história, você vai ver algumas coisas acontecendo. Como os discípulos no caminho de Emaús. Está lá os homens caminhando, discutindo, falando sobre o assunto da sexta-feira. Você viu?
Você viu o que aconteceu com Jesus? Ó, ele disse que alguma coisa ia acontecer e não aconteceu. Nós estávamos esperando alguém que fizesse justiça, mas eles estavam esperando alguém político, alguém que libertasse do poder de Roma. Porém, queridos, enquanto eles estão conversando, diz a palavra do Senhor, queridos, no verso 15, na última parte, falando o seguinte: o próprio Jesus se aproximou e começou o quê? A caminhar com eles. Imagine só, aonde eles estavam, onde a cabeça deles estava. Eles não estavam olhando para o reino, eles não estavam desfrutando, eles não estavam lembrando daquilo que o próprio Jesus falou para eles. E mesmo com o relato das mulheres, e mesmo com o relato de Pedro, eles estavam pelo caminho. Jesus se depara com eles ali, começa a caminhar com eles e faz perguntas para eles. O que vocês estão discutindo? Aí ele diz o seguinte, no versículo 17, a pergunta de Jesus: e ele perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, outra vez, olha só, com o rosto entristecido. Ficou marcada aquela sexta-feira. Eu fico imaginando a vida de Pedro enquanto Jesus olhou para ele no meio daquela situação. Enquanto ele estava negando, de repente há um momento que Jesus olha, e esse olhar produz sobre Pedro um temor. Ele sai correndo, porque ele não aguenta ver aquela situação, ainda mais ele ainda negando o nome do Senhor. Muitas coisas acontecem na sexta-feira. Isso promove um horror sobre a mente desses homens, dessas mulheres. Eles estão entristecidos. Eles estão sentindo dor demais. Quantas vezes, por alguma coisa que acontece na nossa vida, a gente começa a sentir dor? Esquece da promessa de Deus. Esquece de ser grato a Deus. Quantas vezes, queridos, de uma situação a gente fala: não, Deus não está no negócio, a situação está terrível para mim. Não, mas o meu filho, a minha filha, mas não tem como, não tem solução. Quantas vezes nós falamos dentro de uma situação isso, e parece até que nós temos uma amnésia, não lembramos das promessas de Deus para agradecer e dizer: Deus, eu estou passando por essa luta, mas eu te agradeço, porque eu sei que tu és fiel. O Senhor vai libertar o meu filho, o Senhor vai libertar a minha filha, o Senhor vai promover um grande milagre sobre a minha vida. Mas o nosso coração fica na sexta-feira. Nosso coração fica em situações que marcam por conta do medo, por conta da dor, são promovidos e gerados sobre o nosso coração. E Deus quer que você encontre no reino dele essa importância de ser grato. Porque enquanto nós estamos com a visão de dentro para fora, nós começamos a enxergar que as lutas não são nada diante de Deus. Já preguei sobre isso. A oração de Neemias. Se eu me recordo no verso 5 do capítulo 1, quando ele diz que Deus é grande. Qual era a visão de Neemias a respeito da situação, da dificuldade? É que Deus é grande e maior do que os nossos problemas. Mas pastor, eu fico lutando contra isso, querido. Muitas vezes você tem que descansar, mas você tem que dobrar o joelho e orar. E muitas vezes a solução está somente na oração, na gratidão, e dizer: Deus, eu te agradeço, eu te louvo. Deus, eu estou passando por isso, mas isso vai mudar, esta circunstância vai mudar, querido. Quando nós somos gratos, as coisas começam a acontecer diferente. Nós temos saúde física e mental, porque muitas pessoas não dormem, preocupadas com isso, com problemas e situações. Eu não consigo dormir, pastor, eu estou com tantos problemas, eu estou com tanta dificuldade, eu estou com medo disso, daquilo, querido. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Para com isso, desfrute daquilo que o reino tem para a sua vida. Não fique olhando, querido, para o mundo e dizendo que o mundo é maior do que Deus, porque o mundo não é maior do que Deus. Deus é maior do que os teus problemas. Jesus está caminhando com eles no caminho, e coisa gostosa é Jesus caminhar conosco. Quem caminha com Jesus entende o que é gratidão. Porque nós vemos, querido, no capítulo 11 de João, por exemplo, antes de ressuscitar a Lázaro, ele agradece ao Pai: Pai, eu bem sei que me ouves. Outras orações que ele faz, querido, fala-se sobre gratidão.
E Jesus aqui, mais uma vez, está fazendo isso. Porém, ele caminha com os discípulos, e aí ele começa a colocar lições sobre a vida dos discípulos, porque os discípulos estavam com os olhos fechados, como diz a palavra, que diz que eles estavam impedidos de reconhecê-lo, enquanto eles estavam tristes caminhando. E até parece que eles estão ali. Você não sabe o que aconteceu? Você é o único que não sabe. Já pensou falar isso para Jesus? Você é o único que não sabe o que aconteceu. Aí, de repente, queridos, enquanto Jesus fala assim, que coisas aconteceram? Né? Aí, Jesus começa a pregar para eles no meio do caminho. Jesus começa a abrir as Escrituras e dá um banho, uma aula, uma escola dominical tremenda. Começa a abrir nos profetas, mas não é isso que está escrito nos profetas, e começa a ensinar eles. Não era necessário que o Filho do Homem viesse padecer, e tudo isso que aconteceu. Eu fico olhando aqui nessa passagem a mesma semelhança do que as mulheres não lembraram. Porque existem coisas que tentam nos tirar dessa vida de adoração. E nós precisamos entender que é muito importante. A Bíblia fala sobre isso, mas muitas vezes nosso coração está distante de Deus. Estão como aqueles homens que diz, o próprio Jesus falou, em Isaías fala também. Muitos me louvam com os lábios e o seu coração está distante. Quantas vezes, querido, nós estamos, Deus, eu queria tanto adorar o teu nome, agradecer o teu nome, mas as lutas não deixam, as dificuldades, as dores, o medo não deixam fazer isso. Querido, saia disso. Você tem o Espírito Santo, você tem o poder de Deus, você tem autoridade. Deus te deu autoridade, Ele te levanta, querido, e quando você não tem força, a Bíblia diz em Romanos que o Espírito Santo vem e te dá força. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. É quando você pensa, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Sabe por quê, querido? O apóstolo Paulo fala isso, porque ele reconhece que ele é fraco, querido, que ele é pecador, porém, quando o poder de Deus vem, ele te levanta, ele te dá autoridade, ele renova as tuas forças e diz, caminha aqui, segura a minha mão, porque eu vou fazer você andar, eu vou fazer você saltar, eu vou fazer você voar diante das circunstâncias. Gratidão tem tudo a ver com o reino de Deus. Quando estamos inseridos, os problemas podem tentar, mas você não pode perder o foco da adoração. Você não pode perder, porque Deus, Ele está esperando uma palavra de gratidão sua. Deus está esperando você agradecer. Mas pastor, olha, muitas vezes eu passo por lutas, eu agradeço e tudo, mas eu não sinto. Em Tessalonicenses fala que a gratidão, ela é produzida dentro do coração. Falta algo. Falta nós sermos impactados por esta palavra, por esse poder, por esta unção. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, como diz em Coríntios, a palavra da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Isso é importante para a nossa vida espiritual. Quando nós estamos orando a Deus e falando, Senhor, olha, eu sei que eu não tenho feito, mas eu preciso me levantar para fazer. Porque muitas vezes nós queremos que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. Já viu isso? Deus não vai levantar por você para orar, querido. É você que tem que se levantar para orar. Mas eu ando muito cansado. Querido, eu tenho uma estratégia. Quando eu estou muito cansado, eu fico orando de pé. Dou cada glória, cada aleluia. Teve uma vez, foi lá na saída 10, quando a gente morava na saída 10. Eu entrei dentro do closet, irmãos. E comecei a orar, fechado no closet. E orar. E quando eu vi, eu estava com a voz lá no máximo. Bom que ninguém estava me ouvindo, porque não dava para ouvir. Closet fechado, pequeno. Eu orando. E esses dias até descobri que a minha esposa ora no closet também. Ela gosta de orar no closet. Agora não sei se está impondo as mãos sobre os sapatos, né? Brincadeira. Fiquei sabendo que ela ora no closet, que às vezes eu ouço o sussurro.
orando. Tem vezes, querido, que eu acordo muito de madrugada, né? Aí eu acordo de madrugada, o nosso quarto é aqui, aí lá fora tem a escada, do outro lado está o quarto da minha filha mais velha, né? A minha sogra. Aí, não sei como, querido, se eu tenho um ouvido assim, qualquer barulho eu acordo. Aí eu ouço. De madrugada eu falei, está orando. Está orando. Aí de manhã cedo eu levanto, vou para o escritório, e eu começo a orar ali, e começo a glorificar a Deus. É bom, queridos, quando você levanta e diz, Deus, obrigado. Obrigado por todas as coisas, porque esse reino, querido, ele quer se manifestar, não impeça isso. Quando, por exemplo, os religiosos começaram a falar para Jesus acerca do reino, e Jesus viu que havia uma barreira, porque existiam muitos rituais para, pelo menos, encontrar o reino de Deus. E os religiosos estavam ali, e começaram a questionar sobre o reino, e Jesus falou assim, olha, vocês não entram no reino, e também não deixam ninguém entrar. Porque o reino de Deus é coisa tremenda, é coisa gloriosa. Quando você, querido, está sobre o reino de Deus, quando você está ali dependente totalmente de Deus, querido, dizendo, Senhor, eu te amo, eu te quero mais do que tudo, você começa a enxergar que os problemas vão sendo resolvidos de uma maneira sobrenatural e diferente. Mas tem coisas que eu posso fazer, mas tem coisas que só o próprio Deus faz. Gosto muito de Davi, quando Davi está ali consultando a Deus, Deus, vou para a batalha, vou para a batalha, vou para a batalha, vai, mas chegou um momento que Deus falou assim, olha, hoje você não vai para a batalha, quem vai batalhar por ti vai ser eu. Fica ali no meio do mato ali, que quando eu passar aqui pela copa das árvores, eita Deus tremendo, imagine Deus, batalhando por você, que não tem guerra para o inimigo, não tem queda de braço para o inimigo, querido, não tem. Mas pastor, olha, o inimigo está fazendo isso. Teve uma irmã que falou assim, ó, tem um demonião. Que demonião, minha irmã? Expulsa esse demônio, para com esse negócio e ficar demonião em cima da minha casa. Ora, Deus expulsa, porque o Senhor te deu autoridade. Você é igreja de Cristo. A unção estava sobre o cabeça, querido, e foi transferida para o corpo. Como diz em Salmo 133, o óleo desce sobre a cabeça de Arão, mas ele não fica só na cabeça de Arão, ele desce até as das vestes, porque a unção está sobre o corpo, desceu sobre o cabeça que é Jesus, e agora está sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre a sua vida, a unção de Deus está sobre a sua vida. Você tem autoridade, expulsa esse demônio que tenta contra a tua casa, contra os teus filhos, contra o teu trabalho. Isso é reino, viver este poder, esta glória. Queridos, quando nós ficamos intactos, parados enquanto isso, Deus quer promover coisas sobre a nossa vida. Nós ficamos amedrontados por conta de coisas, situações que se levantam contra nós. Ah, pastor, eu não vou lá orar pela pessoa que está enfermo. Deus te deu autoridade. Às vezes tem pessoas que falam assim, liga para mim, pastor, se eu podia orar, mas tem autoridade. Porque muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer. Um dia eu estava num culto, e tinha uma irmã, há muitos anos atrás, tinha uma irmã que ela não caminhava. Não caminhava. E eu estava ali para acompanhar um pastor que ia pregar. Aí de repente o Espírito Santo falou para mim assim, toca nela. Eu falei assim, peraí, Espírito Santo, ela não caminha, toca nela. Eu falei, meu Deus, fiquei com medo, brigando com Deus. Será essa irmã? Só toca nela, no meio do louvor. Toquei na mão daquela mulher, quando eu toquei na mão daquela mulher, eu ouvi todos os ossos dela, plá, 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 sendo colocado no lugar. Aquela mulher deu um salto da cadeira. A igreja começou a glorificar, porque eu conhecia a história daquela mulher que não andava. Porque assim, queridos, quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, muitas vezes nós pensamos, Senhor, será que é o Senhor mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? Eu tenho medo de fazer determinada coisa. Sabe como é que eu comecei esse ministério, querido? Eu morava lá em Osasco e tinha uma laje. Eu e minha esposa estávamos andando de carro e de repente um cachorrinho, e não tinham cercado, o cachorrinho, eu não sei porque ele caiu com tudo, mas ele caiu e começou a sair sangue da boca dele. Eu saí do carro, aí
um menino veio e falou assim, ele vai morrer, ele vai morrer. Eu falei assim, em nome de Jesus não vai morrer. Quando eu coloquei a mão sobre o cachorro deu um pulo e começou a caminhar normal. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Começa com o cachorro, irmão. Começa orando pelo cachorro que está doente, querido. Começa orando pelo teu filho. Começa orando pela tua filha. Deus quer te usar. Deus quer se manifestar através da sua vida, porque o reino de Deus está aí, mas nós bloqueamos com muitas coisas. Não, são dificuldades, o mundo é isso. O próprio apóstolo Paulo disse no capítulo 3 de Colossenses, pensai nas coisas do alto. Porque nós estamos muito ocupados, com nossa mente ocupada, querido, nas coisas terrenas. Quando estamos pensando nas coisas do alto, nós começamos a pensar em quê? No próprio Deus. Ter a visão de Isaías, um alto e sublime trono. Você vê ali, queridos, essa visão, amados, traz sobre nós, querido, um pensamento de como nós somos pecadores, porém, o Deus que nos vê, Ele nos perdoa, e Ele diz ainda, a quem enviarei? Não existe vinde que não desemboque no ide. Quando o Senhor te chama, te faz o convite, Ele logo desemboca no ide. Mas pastor, eu tenho medo de pregar isso e aquilo. Não tenha medo de pregar. Deus te deu coragem, Deus te deu ousadia, pregue. Agradeça a Deus através da sua vida. Tenha uma vida santa, agradável ao Senhor, mediante as tuas atitudes, as tuas palavras. Agradeça a Deus com teu comportamento, com tudo que você tem. Agradeça ao Senhor. Saia da sexta-feira. Saia desse pensamento, porque não vai acontecer, não, é impossível para você, mas é possível para Deus. Se eu for pensar durante todo esse ano, com quantas pessoas eu orei, quantas pessoas impus as mãos, quantas pessoas eu preguei a palavra. Ontem eu estava ensinando, foi ontem, aquele moço estava lá, na rua, sexta-feira, estávamos andando no mall, de repente ali, de carro, no estacionamento, um rapaz com uma coberta, deitado no chão. A Júlia logo falou assim, vamos comprar um lanche para ele. Compramos o lanche. Eu fui justamente assim para... Eu gosto de ensinar o Davi a respeito disso. Um dia ele perguntou para mim, papai, por que você não deu dinheiro para um homem que estava na esquina? Eu falei, filho, tem que dar. São pessoas que precisam. Aí eu fui, peguei o lanche e falei, Davi, desce comigo, Davi, por favor. O rapaz estava enrolado num cobertor, dormindo no chão. Eu falei do meu jeito, perguntando para ele, você está com fome? Fiz assim. Quando eu olhei para o rosto daquele rapaz, ele era jovem, dormindo na rua. Eu dei o lanche para ele, eu não falo inglês, eu falei assim, Deus abençoe. Quando eu falei isso, logo em seguida o Davi falou assim, Deus te abençoe. Porque a gente precisa exercer isso. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser grato e a entregar a vida, queridos, a servir o reino. Muitas vezes eu digo, não, eu sou de Jesus. Foi numa quarta-feira de intercessão, nós estávamos falando sobre isso, dependência de Deus. E eu falei que muitas pessoas querem praticamente descolar a palavra cristão de discípulo. Porque elas começam a pensar o quê? Eu sou cristão, mas e as práticas? É que eu não sou discípulo. Eu só gosto do evangelho, mas não pratico. E não é dessa forma, querido, não tem como descolar. Se você é cristão, você tem que ser discípulo. Nós temos que ser discípulos. Nós temos que entender, queridos, que Ele quer nos preparar para coisas tremendas, extraordinárias. Ele está preparando esta igreja, Ele está preparando a sua vida. Nós precisamos voltar à igreja primitiva, os costumes da igreja primitiva. Eu fico me lembrando acerca disso, querido. Eu me lembro como era a pregação naquele tempo, que não tinha capítulos nem versículos. Eles tinham que ir lendo, como o apóstolo Paulo fez, enquanto estava tarde, ou ele estava lendo, pregando a palavra, e de repente um moço cai da janela, Eutico cai da janela, cai morto. Chama o apóstolo Paulo, vai lá, pega o menino no colo. Quando ele pega o menino no colo, o menino ressuscita.
São coisas extraordinárias que Deus quer promover sobre a sua vida, sinais extraordinários, mas para isso eu preciso entender o reino de Deus, e uma das coisas que eu preciso entender é a gratidão, ser grato a Deus em todas as circunstâncias. Custe o que custar, o diabo quer que você murmure. Eu olho para a vida de Jó, que perdeu tudo. Ainda ele diz: bendito é o Senhor, Ele me deu, Ele mesmo tirou. Olha a situação de Jó. Ele estava tão feio, o corpo físico dele estava tão feio, que ele se coçava com os cacos de telha. Eu fico imaginando o cheiro. Alguns estudiosos falam desse cheiro, que quando tinha que conversar com Jó, tinha que conversar distante dele. Jó passou por uma situação difícil, uma assolação terrível, mas ele não deixou de adorar a Deus, não deixou de agradecer. E é por isso que devemos entender, queridos, quantas pessoas estão passando por dificuldades aí, crianças comendo barro, e nós estamos lá na nossa mesa dizendo: só tem isso. Enquanto sermos ingratos, nunca vamos entender o reino de Deus. Porque o reino de Deus é para aqueles que são espirituais. E espirituais, querido, são aqueles que são gratos. Jesus está caminhando com eles. Eles não conseguem chegar a quem é Jesus. Jesus ensina as Escrituras, dando praticamente lições importantes. Porque é o primeiro dia dos 40 dias. Eles estão indo para um caminho, queridos, a uma aldeia de Emaús. Quando eles chegam na aldeia, eles insistem com Jesus: fica aí conosco. Fica aí conosco. Aí o que acontece? A palavra do Senhor diz que quando eles vão comer, Jesus, ele parte o pão, como está descrito no verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças e partiu-o e deu a eles. Aí o que acontece? Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Mas por que eles reconhecem só no partir do pão? Porque eles lembraram da ceia. Porque eles lembraram da ceia. Eu fico imaginando a cabeça deles enquanto eles estão ali caminhando e Jesus está falando acerca das Escrituras, e de repente quando Jesus parte o pão, eu fico imaginando, queridos, como é a cabeça dos discípulos que estão ali, porque com certeza eles reconhecem por conta da ceia. Eles veem algo semelhante. Eles veem que aquele homem que está ali, que partiu o pão e deu graças, algo semelhante ao próprio Cristo na última ceia. Aí então os olhos deles é aberto e Jesus ensina uma grande lição para eles, enquanto eles estão ali. Ele parte o pão, ele agradece, porque Jesus ora totalmente diferente dos judeus da época, que os judeus, eles oravam de forma diferente. Eles ficam falando: Baruch atah Adonai, bendito é o Senhor nosso Deus. Jesus não, Jesus já vai logo em Mateus 6, diz: Pai nosso. A intimidade. Não tem como confundir quando Jesus começa a agradecer ao Pai. Não tem como confundir, querido, quando ele parte o pão e de repente ele levanta e diz: graças te dou. Olha a lição que ele dá no primeiro dia com os discípulos daqueles 40 dias: ser grato. Eles se lembram. Eles lembram com certeza disso. Aí eles começam a comentar: quando ele falava, o nosso coração ardia. Quando ele falava, nós sentimos algo sobre o coração. Porque, queridos, eu imagino a voz de Jesus falando e explicando: olha, o que o profeta Isaías 53 fala sobre a ovelha muda ao matadouro. O próprio Cristo falando de si, pregando para os discípulos no caminho de Emaús, andando com eles, porque quem anda com Jesus começa a ver as coisas diferentes. Quem anda com Jesus, querido, começa a vivenciar coisas diferentes, querido, começa a ficar diferente. Não tem como negar. De andar muito com Jesus, ficar parecido com Ele.
Quando Pedro negou Jesus, alguém chegou e falou assim, olha, você se parece com ele, fala que nem ele. Não. Não tem como confundir. Você anda com Jesus, e quando você anda com Jesus, aonde você for, alguém vai reconhecer a sua vida. Eu me lembro quando eu me converti, e eu morava no litoral de São Paulo, em Santos, e um dia eu estava caminhando na praia, gostoso caminhar, né, na praia, assim. Estava caminhando na praia, e me assentei num banco, de frente para o mar, e veio 3 pessoas, eles estavam embriagados, uma garrafa, eu acho que era, não sei, era cachaça, não sei o que era. Eles estavam ali falando muito alto, e entre eles tinha um jovem. E esse jovem, ele passa por mim, ele olha. Ele fica olhando, eu falei, esse cara está olhando. Ele olhou, ele falou para um amigo dele, falou assim, eu preciso falar algo com ele. Você é crente? Eu falei, sou cristão. Eu vi logo nos seus olhos. Quando eu olhei para você, eu senti o brilho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou filho de pastor afastado. O homem começou a ver um brilho e começou a falar, olha, algo diferente sobre você. Mas eu quero te falar algo. Eu sou filho de pastor afastado. E eu não abria a boca para nada, eu ia abrir a boca para falar alguma coisa para ele, ele não deixava. Ele falava assim, a partir de hoje, pegou a carteira de cigarro, quebrou, tomou a garrafa, você dá um problema, amados. Tomou a garrafa do amigo dele, assim, jogou no chão, o amigo dele começou a brigar com ele, falou assim, hoje mesmo eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele se separou daqueles homens, eu vi ele indo distante. Deus colocou uma unção sobre a sua vida. O reino se manifesta. Aonde você for, você vai ser reconhecido, mas não porque você é bom, é porque o próprio Deus é bom, porque Jesus é bom, e porque Ele colocou esta unção sobre a sua vida. Aonde você vai passar, querido, queridos, muitas vidas vão olhar para você e vão dizer assim, ali vai um cristão, e pessoas vão se converter. Você não vai abrir nem a boca, a tua vida vai falar, como uma carta aberta. Eu me lembro uma vez, um amigo meu contou um testemunho. Ele participava da igreja, muitas vezes, no trabalho dele ali, na portaria do prédio, aí tinha um vizinho, aí ele falava, ô vizinho, tudo bem? Vamos para a minha igreja no domingo? Aí o homem falava assim, olha, não posso porque eu estou fazendo algo, não posso, estou comprometido já com o domingo. Aí ele não se cansava, ele orando pelo rapaz morador. E ali na portaria ele falava, ô vizinho, vamos na igreja hoje? Não posso. Estou ocupado. Aí, ô vizinho, vamos na igreja hoje? E era quase todo dia esse irmão convidava esse homem para ir para a igreja. Aí depois de muito tempo, o morador desse prédio chegou na porta ali, onde ele ficava, na portaria, e falou para ele assim, olha, eu acabei de ler um livro, e hoje eu vou para a sua igreja. Aí ele falou assim, mas que livro é esse? O livro da sua vida. Eu só estava observando você, para ver se você realmente era um cristão verdadeiro. O homem estava observando a vida dele, querido, e ele foi para a igreja mediante isso. O mundo está olhando para nós. Há uma nuvem de testemunhas que nos rodeiam, querido, aonde a gente vai, no trânsito. Pastor, não fala de trânsito não. Porque muitas vezes, pastor, aquelas lesmas, a gente fica... Amados, quando eu cheguei aqui eu não tinha paciência, queridos. E quando você buzinava, pior ainda, né? Andava assim, até um dia que Deus me pegou. Deus mostrou que o negócio é sério no trânsito. Eu ficava bravo, que cortava, não sei o que e tal, e de repente eu estava indo e não era culpa minha. Eu deixei a pessoa passar, a bifurcação assim, deixou passar. Quando vi um carro do meu lado, me empurrando para outra pista. Falei, nossa, esse cara está me empurrando, eu não vou deixar ele passar. Já deixei um passar. Eu pensando assim. O cara começou a me empurrar perto da janela onde eu estava. Ele pegou uma arma e fez assim, Eu olhei para ele, ele pegou e saiu. Mas, amados,
quando isso aconteceu, eu pensei, e se eu não volto para ver mais meu filho e a minha esposa? A partir daquele momento eu entendi, não, Deus, não posso fazer isso, não. Brigar no trânsito não dá, não. Tem que se converter, não tem como. Amados, muitas vezes, em alguma área da nossa vida, tenta fazer com que o velho homem, muitas vezes, se levante. Em Colossenses, o apóstolo Paulo fala assim, que nós devemos nos despir do velho homem, para revestir-se do novo homem, que tem a aparência praticamente de Cristo. Então, quando você anda com Cristo, não tem como negar, querido, você fica que nem Ele. Os discípulos reconheceram e entenderam a lição, porque a gratidão tem tudo a ver com o reino. Meu coração ardia quando ele falava. Mas o que eles lembraram, querido, foi do partir do pão, porque na última parte aqui dessa perícope, no versículo 35, diz assim, então os dois contaram que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia pão. Primeiro dia que ele ressuscita, ele ensina o que é gratidão. Ele faz os discípulos lembrarem o que a palavra fala acerca da crucificação. Era necessário que isso acontecesse. Jesus tirou a mente da sexta-feira e colocou no domingo de ressurreição. E muitas vezes nós estamos com a nossa mente fora totalmente do reino, e Deus está trazendo de volta e dizendo, olha, você é meu, eu quero usar a sua vida, seja grato, eu te dei autoridade, eu te dei talento. Deus está trazendo novamente você para o domingo da ressurreição, para você entender como é importante ser grato, porque faz parte desse reino ser grato. Se o próprio Cristo deu exemplo, quem sou eu para discutir e dizer que não? A todo momento ele dava graças ao Senhor. E quando eu agradeço a Deus de todo o meu coração, dizendo, Senhor, obrigado, eu reconheço essa graça tremenda, essa graça maravilhosa, eu não mereço, mas o Senhor derrama sobre a minha vida, porque Ele nos ama, querido. Ele não quer nos ver distante. Ele quer que nós caminhemos com Ele, lado a lado, dizendo, Deus, Tu és bom, eu te amo, eu te quero mais do que tudo. Não importa a circunstância que eu esteja vivendo. Quando você entende isso, querido, aí você começa a ver os milagres de Deus acontecendo. O último testemunho nós vamos orar, querido. Eu fiquei 4 anos construindo um prédio para a igreja. Isso no litoral. 4 anos. As pessoas olhavam para mim e diziam assim, o que você está fazendo aqui? Você é tão jovem, por que você não vai trabalhar? Eu morei dentro da construção, irmão. 4 anos, construído uma igreja de 3 andares. No início eu não sabia fazer nada de construção. Eu comecei a orar para Deus enviar alguém. Estava lá o terreno, arranquei todas as pedras, dobrei o joelho na terra e falei, Deus, envia alguém. Enviou um pastor para ajudar. Depois, à noite, teve culto. Aí, de repente, entrou um rapaz com um cabelo desse tamanho, com a barba desse tamanho, com a roupa toda rasgada, todo sujo. E eu gostava muito, quando eu era diácono, ficar na porta lá, que eu abraçava até os bêbados, irmão. Abraçava os bêbados lá na rua, pegava, juntava eles. Os irmãos que eram diáconos mais velhos não tinham aquela paciência, né? Ficava com aquela arrancudo assim, eu pegava lá, vamos entrar. Daí os irmãos falavam assim para mim, ô irmão Juliano, se você colocar eles para dentro, eles vão começar a gritar. Eu falei assim, não, eu sento do lado dele. E aí, de repente, amados, expulsava o demônio ali no canto mesmo. A pessoa ficava sã, não estava mais com nenhum, e ficava ali ouvindo a palavra, queridos. E ali, enquanto eu estava naquele terreno e glorificando a Deus e dizendo, Deus, envia alguém. Enviou um pastor, tirou esse homem das ruas. Sabe como foi que aconteceu com esse homem? Esse homem tinha sofrido um acidente, perdeu a esposa e ele estava em coma. Quando ele acordou, ele viu que já tinham enterrado a esposa dele. Ele não queria mais viver, ele foi para a rua. Começou a beber, virou mendigo. Em um determinado momento, que foi esse dia que ele tinha bebido tanto, mas tanto que ele queria morrer, quase em coma.
caído na rua. As irmãs do grupo de oração, saindo da oração, pegando fogo, brasa viva. Hein? Uma delas pegou e olhou para ele assim, ó, levanta-te. Levantou sóbrio. No testemunho dele, ele conta que ele ouviu a voz de um homem chamando, levanta-te. Levantou. Sabe quem era ele? Mestre de obras. Ele apareceu lá na igreja, tudo cabeludo. Abracei ele, ele falou, eu vou voltar aí para ajudar na obra. Cabelo cortado, barba feita, uma roupa melhor. O homem era mestre de obras, querido, e eu não sabia fazer nada, agora pronto. Acabou, eu vou ajudar ele ali, só auxiliando ele, e vamos construir essa igreja. Construindo essa igreja, morando dentro da construção. Dentro da construção. Sem janela, sem nada. Aquele ventinho batia, chuva batia. A gente tinha costume de levar um saco de pão, colocar na cabeceira da cama, aquele irmão que a gente conviveu com ele. Uma vez, para vocês terem ideia como é que era a construção, né? As ratazanas entravam lá, fazia festa. A gente dormindo, de repente, uma ratazana grudou no meu dedo. Olha o livramento de Deus. Amados, Deus me deu o livramento de ter enfermidades, querido. Porque eu convivi em lugares que tinham muito rato. A ratazana segurou meu dedo assim, isso no escuro. Aí eu fiz assim, e joguei, acendi a luz. Aí esse irmão dormia do meu lado e falou assim, o que aconteceu, irmão? Falei assim, ó, uma ratazana que grudou no meu pé. Eu falei assim, vai que ela é manicure, né? Começou a dar risada na minha cara, deixei de lado, né, irmão? Voltei a dormir, quando foi no outro dia, ele deixava o pão assim na cabeceira dele. A ratazana foi na cabeça dele assim, ele acordou com tudo, arrancando a ratazana por tudo. Aí ele acendeu a luz e falou assim, nossa, tem uma ratazana aqui. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Ratazana veio na minha cabeça. Eu falei assim, vai ver que é cabeleireiro. Olha a situação que a gente vivia. Um dia cortaram a cesta básica. Nossa. Eu com fome. E aí, de repente, eu me lembro até hoje como é que foi. Eu saí, porque assim tinha um corredor e tinha uma janela muito grande na frente, assim. Janela, eu digo assim, só abertura, né? Não tinha janela. Aí eu olhei para cima e falei, Senhor, como o Senhor fez com o profeta Elias, o corvo vai vir agora. Aquela fé toda, né? Milagre vai acontecer, vai mandar pão aqui, Deus. E não mandava, e eu fiquei ali falando, Deus vai mandar. Aí eu peguei e falei assim, sabe uma coisa? Obrigado, Senhor. Quando eu falei isso, a minha barriga encheu de forma sobrenatural. Eu senti comida dentro da minha barriga, irmão. Eu falei, obrigado, Deus, e fui dormir satisfeito por conta daquilo que Deus tinha feito. É assim que Deus faz quando você é grato, querido. Deus promove coisas sobre a sua vida e você começa a entender o que é o reino de Deus, porque gratidão faz parte deste reino. Se coloca de pé, queridos. Eu não sei o que tem assolado a sua vida. Pode até ser que você não conte nem para aqueles que estão na sua casa. Seja o medo, seja a dor, seja uma situação que aconteceu e que ficou marcado na sua vida. Eu quero te dizer nesta manhã que tem alguém que tem como tirar você da sexta-feira de horror e colocar você no domingo da ressurreição. Você crê nisso? Deus quer te usar. Aleluia. Se você, no seu coração, recebeu esta palavra e você precisa de oração, eu quero te convidar a vir aqui à frente, porque Deus quer impactar a sua vida. Deus quer te usar poderosamente. Hoje Ele te tira da sexta-feira de horror e coloca no domingo de ressurreição para usar a sua vida. Mais alguém? Aleluia, Deus.
Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Eu sei que tu estás aqui, Espírito Santo. Glorifique o nome do Senhor, querido. Deus quer te usar para uma obra que você fala, dizendo assim para Ele: eu não tenho condições, Deus. Mas Deus está adestrando as tuas mãos para uma obra que você pensa que não tem capacidade, mas Ele te capacita. Está tão difícil, pois não há luta maior do que esse Deus. O Espírito Santo está aqui, amados. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã. Aleluia. Esta semana você falou: Senhor, eu te agradeço pelo fulano. E você está esperando um milagre para a vida dessa pessoa. Ele é Deus para fazer. Te calamante o inefácia. Querido Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui nesta manhã. Eu sei que o Senhor está movendo corações neste lugar. Eu sei que o Senhor está movimentando esse reino, Senhor, de poder. Eu sei que o Senhor está tocando sobre aqueles que estão enfermos e curando nesta manhã. Eu sei que o Senhor está tocando sobre aqueles que estão aprisionados por conta de uma situação e libertando. Espírito de Deus. Remantionei que amai que tu sebianaia. Emai que estou predashebianas. Emai que estubinácia provideu a cássia manderres. Elai que estubianaia. Nemiante ofoubias tubre canta nagia sobre nashemai. Sou o Senhor que enxuga as tuas lágrimas nesta manhã. Sou Deus que levantei a tua vida e a tua casa. Demai que estou prefaceia. Eis que eu estou refazendo um vaso. Manai que choprefaceia, maiai que choia. Alai que chui vasai minaia. Tu tens orado já por muito tempo, nevácia, mandeia, comenácia. Eis que nesta manhã eu estou movimentando esta situação. Eu estou colocando as minhas mãos. Senai que choprefaceia. Oriande que choprefasubia nagashai. Eis que o meu espírito está sobre ti, filha. Eis que tu tens, efácia, mandenaia, sobrecantalai, um chamado. Te escolhi. Lembras quando tu dobraste o teu joelho e disse: Senhor, eis-me aqui. Está na hora, filha. Samante, recadaia, tubenaceia. A unção já está sobre ti. Eis que o meu espírito já foi colocado sobre ti. Começa a trabalhar para a minha obra, porque eu estou cuidando desta situação, pois eu sou teu Deus. Alácia manderrécia prava sobre cantelache, e minicande sobre cantelache proverrasse. Oriandama sobre cantelabacheia. Que sobrefacebe de canta labachaia, esnavassi tobe canta lá. Deus, eu não aguento esta situação. Senhor, parece que isso está ferindo o meu coração. E por muitas vezes, Pai, eu tento sair. Menei que eu estou brecando lá. E Deus, Ele viu a tua luta, filho. Que mais que estobrelácia. Ele viu esta guerra. Ele tem contemplado tudo que você tem passado naquele lugar com aquela pessoa. Mas o Senhor está preparando algo para ti. Amanda que sou, descansa o teu coração e continua orando, porque o Senhor está movimentando, o Senhor está movendo, que sabe não a sabe de canta rabachaia, Yosefla sobre canta remecante anaga sobre lá. E tens o coração grande, filha.
Tens o coração grande, filha. Manaigue sobre cantelai. Pus azeite como coloquei azeite, nefacia lá sobre cantelai. Sobre aquele que mande o sobre canteracianaia. Aminei sobre fome de cantelai. Tu tens orado, não? Emanantuica sobre cantelai machabadai. Eu pus azeite sobre as tuas mãos, para colocar sobre a ferida daqueles que muitas vezes estão feridos, filha. Eu te escolhi, eu te chamei, e muitas vezes ele diz assim, Emantianai, muitas vezes eu quero fazer, mas eu não consigo, mas eu sou Deus que levanta, porque tem um chamado que é sobre cantelamaná soprovedaua, e me canta lá, estou eu ajuntando um povo forte dentro da tua casa, porque sabe da Uachai, eu ouvi a tua oração, filha, eu ouvi a tua oração, eu sei, mandeca sobre lá, do que está no teu interior, eu estou operando grandes milagres sobre ti, já passou de canterraçai, que te amanaga sobre cantelácia, e minicandera subia gaceia, uigueçaua nagaçai, e mandécia comenaia. Eu vejo Deus colocando como se fosse calçados de soldados sobre os teus pés, amanei que eu sobrelácia. Deus está te preparando, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus, Emanai, que te dá autoridade para colocar por terra, amandeçou este mal que tenta contra a tua vida e a tua casa, diz o Senhor. Oriama sobre cantelema raça bravenas. Adeia sobre cantelaceia. Isanaua sobre cantela machado de cantela. Ore cantela sobre lá. Olha aí, ó, sobre a tua mão, que emanar sobre sobre cantelemanás sobre traga o renovo sobre a tua vida e a tua casa. Libiandeca sobre cantelemarras sobre cantelai. E nem cante amanante eu vou que não assai. Não quero ver mais ninguém parado, filha. Amaneixo provedaua. Eu coloquei nas tuas mãos, eflasúbia de cantelas. Está na hora de se levantar para esta grande obra que eu tenho contigo, nefácia, mandei que anasteia. Se prepara, porque eu vou derramar por esses dias um grande renovo sobre ti. Tu vai receber. Olha aí o que eu estou fazendo, olha aí. Ó o que eu estou fazendo, olha aí. Chamanaga sobre cantelas. Ó, cheprata suri cantela manasse, toquetamanasse. Ó, chebanaga sobre cantela. Recebe aí de Deus. Ó. Lamanasse que chai. O diabo se levanta para cair, as correntes meia sobre lá não tem força para prender, porque eu sou Deus. Naga sobre canta lá, eis que alguém vai aparecer na tua vida, mamãe. Pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Senacá sobre canteramaçu. Ramante anaga sobre canteramaçu. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Handecachore faceia. Estende a tua mão e ore aqui, queridos. Lamanda sobre canterás. Há uma unção que Deus coloca na tua mão hoje. Muitas vezes tu tem orado, filha. Tu tem pedido, dizendo: Deus, eu preciso, eu não me sinto capacitada muitas vezes, Pai. Mas o Senhor nesta noite, Ele derrama, porque agora está completo. Recebe esta unção poderosa. Recebe esta unção poderosa. Radaste plovicaua sabinai. Eis eu coloco sobre ti hoje. Recebe esta unção. Recebe esta unção. Recebe esta unção. De cada gassuriam de candelai ganchobe na semanai. O que é sobre candelemias sobre facelai. Olha o Espírito. Espírito Santo de Deus. Remasto cobenasso terredash. Vicebanaga sobre Amancho cobenasse.
Todo mal contra a vida dela hoje. Toda opressão do diabo contra a vida dela cai por terra hoje. Em nome de Jesus. Deus me mostra aqui um cerco contra a tua vida. O inimigo tentando te laçar. Que manai que a sobrecantelai. Ele é sobrecanterabachaba da série. Mas Deus te dá libertação hoje. Te dá livramento hoje. Em nome de Jesus, demônio. Eu te dou uma ordem agora. Vai, demônio. Cai por terra agora. Sai da vida dela. Solta o coração dela. Solta o coração dela, demônio. Em nome de Jesus eu te dou uma ordem. Sai para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Levante a Nagassuga. Simplesmente agradece, filho. Eu estou preparando tudo lá, viu? Que manai te faz. Mas o teu lugar não vai ser mais lá. Ah, Deus, mas eu tenho tanta saudade, eu tenho muitas coisas a fazer na tua vida. Manai que estou relaxado. Mas eu preciso que tu se disponha para essas coisas. Porque eu vou fazer, eu vou realizar. Mas entrega o teu coração. Porque eu vou realizar o Senhor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Uriande ka sobre cante le barra sobre cante. Niastu que marrasse chebe na wasai. Te escolhi, manai que sobre lá. E meter canto no berras. Romena em que sobre cante lá. Eis que eu estou fazendo algo contigo. Manai que a sobre canta lá. Eu estou tirando você por detrás das malhadas. Porque é necessário. É necessário, eu te chamei. A minha unção está sobre ti. Coloquei um talento sobre a tua vida. Manai que é sobre lá baixai. Eu coloquei um talento, tu tens uma vocação. E nem que eu sobrecante lá machabe naigetai. Hoje, na que as sobrecanto, tu verás grandes coisas acontecendo. Levias soprovinal assai. Sabe aquele mar que manastoplovicantelai, que estava diante de ti, que menei que eu sobrecantelaba súbia. Amei que eu sobre, não se preocupe, porque com o sopro das minhas narinas eu vou abrir e você vai passar com os pés enxutos. E lá no final tu ainda vai cantar, porque eu vou colocar um cântico novo sobre os teus lábios. Isablaua sobrecante rebanasse plofia. Eis que eu trago renovo sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua mente. Tu vai vivenciar coisas extraordinárias. Uma porta que eu vou colocar diante de ti, que é mai que te obrecantelai, que vai surpreender a tua vida. Descansa o teu coração, porque eu sou Deus que cuido de ti, da tua casa, diz o Senhor. Ramante anagassubias. E me que nicanda sobrecantelamanassia manderrei que eu comenaia. Anaia sobrecantelamachai. O Senhor me mostra aqui uma rede de pescar. Anagias sobrecantelas. Lemiando robenassetei. Quantas vezes tu tentou, filho? Quantas vezes tu tentou? Mas o Espírito Santo está aqui revelando, está falando que agora Jesus está no barco. E ele diz: lança a tua rede. Ah, filho, essa rede vai vir cheia, porque é coisa sobrenatural. Deus, tentei muitas vezes e não consegui, mas agora é com Cristo. Agora é com Cristo. Ah, decama na sobrecantelai. Vai ter muito peixe na rede, vai ter tanto peixe na rede que a rede vai se romper de tanto peixe, de tanta bênção que Deus vai mandar sobre a sua vida e a sua casa. O Espírito Santo aí movendo. O Espírito Santo aí movendo. Olha aí, meu Deus. Você dá show de calabaçúbia. Recebe hoje do Espírito. Recebe do Espírito hoje. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo hoje.
Tem dom espiritual aí chegando. Tem dom espiritual chegando aí. Deus coloca sobre a tua vida um dom hoje. Recebe. Oriada sobre as tegechai de racia. Orena sobre cantelaba sobre cantelai. Becat sobre cantelai, Senhor. Eu te peço pela saúde. Te peço pela saúde, Deus. Toca o corpo físico e quebra toda enfermidade. Em nome de Jesus, toda enfermidade cai por terra hoje. Profetizo aqui saúde em nome de Jesus. Hanaste plovecante rabachai. Demiando cobenaçotovre cantelas. Deus está tocando sobre o teu coração e a tua mente hoje. Deus vai construir sobre a sua vida algo diferente. Deus vai te dar visões espirituais. Deus vai abrir os teus olhos para enxergar coisas lá na frente. O Senhor que manai que chobelai abre os teus olhos. É no partir do pão, filha. É da sexta, mas para o domingo, em direção ao domingo, que muitas coisas vão acontecer. 3 dias se refere a muitas coisas. 3 dias se refere à festa que Deus pediu no deserto. 3 dias de festa. Faraó está tentando contra o povo, mas Deus está dizendo: deixa o meu povo ir. Porque Deus quer marcar a tua vida mesmo nessa circunstância. Deus vai fazer transbordar sobre a tua vida. Não te preocupe, descansa o teu coração. Necalamassou de canteras. Orianaste ploverrácia. Meu Deus. Meu Deus. Alamante que sai. Deus me mostra você recebendo com uma mão e dando com outra. Sabe por quê? Porque esse é o teu chamado. Você tem um chamado muito especial. É dom do socorro. Socorrer vidas. Muitas vezes teu coração fica apertado com pessoas que ficam pedindo. Mas uma coisa eu faço nesta manhã, filha. A tua vida não vai viver pela metade no reino. A tua vida vai vivenciar por inteiro dentro do reino. Porque eu te coloco dentro do reino para estender a mão para receber algo, mas para dar algo. Muitas pessoas vão se chegar a ti e dizer: eu preciso, me ajuda. E eu vejo você com grandes condições para fazer isso. Exerce aquilo que eu te dei. Porque eu tenho cuidado da tua casa, do teu marido, dos teus filhos. Enquanto tu faz, eu estou realizando sobre a tua casa, diz o Senhor, que na subianas. E nem candalaba sobrecai. Estende a tua mão e ore ao Senhor, querido. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. Espírito Santo de Deus, eu sei que tu estás aqui, Espírito Santo de Deus. Tu reinas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. A nossa vida pertence a ti. Nós somos povo escolhido, exclusivo. Sobre lá, um povo marcado por ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Opera os teus milagres, faz a tua obra, manifesta a tua unção sobre este lugar, Senhor, em nome de Jesus. Há quanto tempo esse crente não fala em outras línguas? Há quanto tempo esse crente não profetiza, Pai? Mas nesta manhã há uma liberação, há uma unção poderosa de renovo sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, opera sobre o povo, opera e manifesta os teus dons, manifesta os teus sinais sobre este lugar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Recanalabassore cantarás, remande subia canterácia. Levanta a tua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, principalmente pela tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se sentar, amados. Estou sentindo uma unção tremenda aqui, queridos. Deus poderoso. Aleluia. Jesus. Aleluia.
Amados, muitas vezes eu penso assim, Senhor, algumas pessoas estão acostumadas com profecias, mas eu não quero que as pessoas estejam acostumadas simplesmente com a profecia. Eu quero que eles estejam acostumados com a palavra. Eu quero que eles recebam a palavra de Deus. Teve um dia que eu falei, Senhor, eu preciso que esse povo se apegue à palavra. Aí o Espírito Santo falou para mim, mas eu te dei o dom de profecia. Então tem coisas que não tem como parar. Não tem como parar. Se Deus te deu um dom, não barre aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Ele tem um plano. Ele tem um propósito. Se Deus te deu um dom, não coloque barreiras. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Amém, queridos? Glórias a Deus. Deixa eu dar os anúncios finais. Irmãos, nós vamos ter o culto de Natal, é isso, Júlio? É um culto de Natal, mas sim, das irmãs. Só das irmãs. Está vendo como é que é? Como é que a gente fica, amados? Mas glória a Deus por isso, né, amados? Aleluia. Dá graça em tudo. Vai ter comida? E agora, irmãos? Ó, na última reunião das mulheres aqui foi até engraçado, porque nós ficamos ali atrás. Aí quando o negócio estava pegando aqui para a exortação, os irmãos, fala mesmo, Senhor. Né? Estava falando aí, ó, tá falando mesmo, Jesus. Quero ver quando a gente tiver, porque nós vamos desenvolver agora, em janeiro vai iniciar a Escola de Homens de Deus. Nós vamos falar sobre maturidade, ok? Porque muitas vezes existem adultos infantilizados. Homens que casam achando que ainda que está solteiro, né? Casa da mãe, né? E continua adolescente. E muitas outras coisas nós vamos falar, queridos, sobre isso, porque nós como homens temos que entender o nosso papel, resgatar o sacerdócio da casa, porque hoje as crianças, as pessoas, elas estão sem referência paterna, e nós precisamos dessa palavra para encorajar a nossa vida e nos trazer crescimento espiritual. Então em janeiro vai começar a Escola de Homens de Deus. Nós fazemos por períodos, as irmãs estão fazendo no último sábado do mês, nós vamos fazer no terceiro sábado. Segundo, né? Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. É bom ter esposa, né? Porque ela é memória, né? Cabeça não, cabeça sou eu. Mas eu sou o pescoço, né? Ela tem a memória. Irmãos, é muito importante isso, queridos. Nós precisamos fazer a Escola de Homens de Deus, voltar com ela, que a gente faz de período em período. Agora nós vamos dar continuidade a essa escola. E uma promessa que muitos irmãos fizeram, está aí o Juninho, eu vou falar do Juninho também. Cadê o churrasco, irmão? Cadê o churrasco dos irmãos? Não, vamos fazer no outro sábado. Nunca saiu esse churrasco. Precisa sair, né, amados? Nós temos que fazer. Amém? Sábado às 6 horas, Escola de Mulheres de Deus. Culto de virada, né? Vocês sabem que vai ter aqui, vai começar Júlia? Às 10? O culto. 10h30, ok, amados? Minha memória, irmãos, não minha cabeça. Vamos orar pelo término do culto, queridos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu esqueço de tudo, amados. Engraçado que quando eu falo versículo bíblico, eu falo de cor alguns, mas agenda. E os irmãos vêm de verde. Vai virar duende aí, né, irmão? Não deixa a barba crescer muito não, varão, senão vai te confundir com o Papai Noel aqui dentro. Vamos orar então e agradecer, queridos? Senhor, eu te agradeço por esta santa palavra, querido. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Verdadeiramente, Deus, nós podemos sentir esta unção. Senhor, te agradecemos por tudo, pela nossa casa, nossas famílias. Agradeço por esta igreja, Senhor, por esta obra. Obrigado por tudo, Deus. Senhor, eu peço também, ó Deus, que o Senhor leve teu povo em paz e em segurança para os vossos lares, livrando de todo o mal, Senhor. Hoje é domingo, Pai. Dá uma ótima semana para os teus filhos. Uma semana abençoada por ti, ó Pai.
Em nome de Jesus, assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Levanta as tuas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do amigo Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga: está encerrado. Não esqueça de cumprimentar o teu irmão com a paz do Senhor Jesus.